aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Nesta oração, vamos apresentar os nossos irmãos que estão enfermos, outros que estão trabalhando, estudando, nosso pastor que está em uma viagem missionária. Oremos para que Deus, assim como levou em paz o seu servo, o traga em paz também. Amém, meus irmãos? Quem mais precisa de oração? Oremos então. Senhor Jesus, aqui estamos, Deus, diante de Ti, reconhecendo a nossa dependência e a nossa limitação, Senhor. Reconhecendo que o Senhor é o nosso abrigo forte, o nosso pavilhão seguro. Reconhecendo, Deus, a Tua soberania e graça e favor. Muito obrigado, Deus, pela salvação nos trazida por Jesus Cristo no Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por pertencermos a esta igreja, a este corpo espiritual. Muito obrigado, Deus, pelos livramentos, pelas bênçãos. Muito obrigado pelas famílias, pelos casais, pelos casamentos. Muito obrigado, Senhor, pelas finanças, pela provisão que o Senhor tem feito a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela amizade, pelo companheirismo de cada um. Muito obrigado, Deus, pela vida do anjo da igreja, o Teu servo, nosso pastor, que está em viagem missionária. Deus, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Reconhecemos, se estamos aqui é porque precisamos ouvir a Tua voz. A Tua voz anima. A voz do meu Senhor
fortalece. A voz do meu Senhor abençoa. A voz do meu Senhor nos faz viver melhor. Então, Senhor, fale conosco, Jesus. Aqueles que estão em casa, outros estão hospitalizados, mas estão cultuando conosco pelas mídias da igreja. Sejam estes também alcançados pela Tua graça e pela Tua palavra. Cure os enfermos aqui esta noite enquanto oramos. Doenças inflamatórias, infecções, virose, problema de hipertensão, diabetes, seja qual for o nome, nós oramos para que haja cura, saúde no corpo dos Teus filhos. Ó Deus, repreende Satanás, que vem muitas vezes para tirar a nossa paz e alegria. Mas o Senhor é a nossa segurança, o nosso equilíbrio. Oh, aleluia. O Senhor é a nossa torre forte, e para lá corre o justo e se sente amparado. Ó Deus, ajude a nossa linda cidade de Abreu Lima, o estado de Pernambuco, o Brasil e o mundo, as missões, os missionários, cada crente fiel, dizimista e ofertante, que através da fé na Tua palavra e obediência, faz possível o crescimento do Teu reino, os trabalhos sociais da Tua casa, os núcleos de trabalhos sociais, meu Deus, com crianças, com adolescentes. Abençoa a Tua obra em nome de Jesus. Nós te oramos. Amém. Pode ocupar, irmãos, o seu lugar. Damos graças a Deus por esta noite, irmãos. Uma noite sempre muito concorrida por todos nós que amamos a palavra de Deus e o seu ensino. E hoje, tendo a alegria de receber este grupo de jovens que trabalham de forma maravilhosa, de maneira compromissada, na obra da evangelização, nos cultos de treinamento, nas reuniões semanais, envolvidos com o trabalho missionário da nossa igreja, e hoje aqui eles estão apenas uma representação, porque nós somos muito mais do que este número, mas que o Senhor continue abençoando a juventude da igreja, o santo ministério, aos nossos irmãos. Quando o pastor nos falou do compromisso com esta oportunidade, no meu coração veio pensamento de olhar com os irmãos em uma meditação não muito longa, o capítulo 6 de Mateus. E, como os irmãos sabem, os capítulos 5 e 6 de Mateus, conforme aí está na sua Bíblia, são mensagens práticas. Podemos comparar os capítulos 5 e 6 de Mateus com a porção da literatura de Tiago, da Carta Universal de Tiago, que é uma carta extremamente prática. E Jesus está no Sermão do Monte, e a conhecida mensagem, o conhecido sermão das bem-aventuranças. E o capítulo 6 é uma continuidade desta reflexão de Jesus para os seus. O capítulo 6, rapidamente eu quero trazer essa informação, ele tem alguns blocos de ensino. No primeiro, que vai
do versículo 1, você pode observar na sua Bíblia, fala sobre a prática da justiça. Do versículo 2 ao versículo 4, como se deve dar esmolas. Do versículo 5 ao versículo 8, como se deve orar. Não o método de oração, mas o princípio de oração. Porque nós não temos um método definido. Nós oramos sentados, ajoelhados, deitados, andando, acordados, no ônibus. Não há um método definido, mas há um princípio, que é a oração a Deus. Do versículo de número 9 ao versículo 15, nós temos a oração dominical, a famosa e conhecidíssima oração dominical. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Do versículo 16 ao versículo 18, como jejuar. O princípio, o mesmo princípio que atende ao princípio da oração. Do versículo 19 ao versículo 21, os tesouros do céu, o que de fato existe e podemos chamar de tesouro, de preciosidades. Do versículo 22 ao versículo 23, a luz e as trevas. Do versículo 24, os dois senhores. Nós não podemos agradar a dois. Quando tentamos fazer isso, desagradamos a ambos. Ou se agrada a um, ou a outro. Do versículo 25 ao versículo 34 é a nona e última unidade de ensino do capítulo 6. E é sobre esta última unidade que nós queremos pensar como reflexão nesta noite com os nossos irmãos. Jesus ensina sobre ansiosa solicitude pela vida. Eu queria iniciar pelos negativos, mostrando o que o texto não diz. Geralmente nós, quando dispomos de recursos mínimos de tempo, por exemplo, nós já entramos logo nos positivos do texto, mas eu quero mostrar para os irmãos rapidamente o que o texto não diz em relação a essa reflexão de Jesus. Se os irmãos quiserem anotar, anotem, por favor. O texto não é um incentivo à distração irresponsável da vida. O texto não está dizendo isso. Quando Jesus diz que nós não devemos ser ansiosos, ele não está dizendo que a gente deve viver aleatoriamente. O texto não diz isso. O texto também não diz ou não dá incentivo à preguiça. Até porque a Bíblia traz dois princípios que se relacionam à preguiça, um no Antigo e outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 6. Vamos ver? Provérbios, capítulo 6. E o versículo 6 estabelece um princípio que está em linha de colisão com a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Então a gente aprende no texto que além de preguiçoso, o ser preguiçoso é imprudente, não tem sabedoria. O outro princípio está
na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, a segunda carta. Vejamos lá o outro princípio. Segunda carta aos Tessalonicenses. Eu estou mostrando o que o texto não diz. De repente alguém pode pensar, Jesus disse que não é para se preocupar com a vida. Então, não se preocupar com a vida é não trabalhar. Então, vamos ver qual é o princípio do Novo Testamento para quem não trabalha. Ou pelo menos para quem não gosta de... Porque tem gente que não trabalha por um motivo de enfermidade ou por outros, mas gosta de trabalhar. Aqui é para quem não gosta de trabalhar. Segunda Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto. É ordem, é ordenança do apóstolo para a igreja tessalônica. Certamente tinha alguém lá, olhando as estrelas, tentando contá-las, e dizendo, só vou trabalhar quando terminar de contar. Vai trabalhar quando? Nunca. Não vai trabalhar nunca. Porquanto, ainda estando convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O engraçado, se não fosse trágico, seria engraçado, é que quem menos gosta de trabalhar é quem mais gosta de comer. É assim ou não é? O texto não está dizendo nada disso. O texto não está dando amparo à preguicite aguda. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo exatamente o contrário. O que é que o texto também não diz? O texto não diz que nós devemos ter o que temos e gastar tudo desordenadamente, sem pensar no futuro. O texto não diz isso. Porque Jesus, em sua palavra, não é contra esse tipo de trabalho e não é contra a previdência e não é contra o trabalho pelo sistema ou pelo sustento social. Não, o que eu pegar agora, eu gasto tudo agora. Porque Jesus disse na sua palavra, não se preocupe com comida, não se preocupe com roupa, gaste tudo que Deus vai mandar. Então ele não é favorável a quem não pensa na previdência e no sustento social. Principalmente para aqueles que estão na luta incansável pelo casamento, que é uma luta para chegar lá. Aqueles que estão no Salmo 40 esperando com. É bom guardar um dinheirinho para ter um casamento mais sossegado, estudar, se profissionalizar, fazer previdência logo cedo, seja a previdência que for. Eu não vou classificá-las hoje aqui, porque não é o foro. Porque quem não tem a menor necessidade, a menor capacidade de trabalhar, de estudar, é porque não tem o dom do casamento. Quando é que você conhece que uma moça e um rapaz não têm o dom do casamento? Quando ele não gosta nem de trabalhar, nem de estudar. Quando a pessoa tem desejo, mas não tem essa responsabilidade que o texto apresenta. Então Jesus não está amparando esse tipo de sentimento, mas o sentimento outro que nós vamos olhar agora para o texto. Os irmãos entenderam? Digam amém. Amém. Muito bem. O que é que Jesus de fato está trabalhando aqui com a comunidade? Aqui nós estamos diante de um povo simples, um povo de um recurso pequeno. Nós estamos aqui na Palestina e não há muitas
muitos recursos, não há fábricas, não há instituições de ensino, não há projetos sociais, políticas públicas, não há nada disso. Aqui existe ainda mais o cuidado pelas coisas que são recebidas do Senhor. Na verdade, o que Jesus aplica para a sua igreja, e aí nós já estamos aplicando o texto para nós, é sobre a ansiedade excessiva pelas coisas da vida. Na versão corrigida, eu acredito, eu não estou com ela aqui, mas eu acredito que na versão corrigida fala de preocupação. Não andeis preocupados. Não sei se alguém aqui tem essa versão. Não sei se alguém tem. Na minha versão diz, não andeis ansiosos. Preocupação é um conjunto de duas palavras. Primeiro o prefixo pré e o verbo ocupar. Então, preocupação é uma ocupação, é alguém que ocupa-se previamente. Ou seja, antes que as coisas aconteçam, o coração já está ocupado. E às vezes as coisas não aconteceram e nem vão acontecer, mas o coração já está ocupado, pesado. Quem aqui não já perdeu uma boa noite de sono? Porque estava preocupado. É sobre isso que o texto fala. Não é ser desprovido de atenção. O texto nos remete a compreendermos que nós precisamos confiar no cuidado de Deus. Precisamos estudar? Sim. Devemos trabalhar? Sim. Devemos estar envolvido nas demandas sociais do mundo? Sim. Trabalho, estudo, compra, venda, sai, entra, vai, volta. Ninguém pode ficar numa bolha neurótica. Ah, lá fora problema, lá fora crise, lá fora desvios, lá fora instabilidades, isso e aquilo outro, moeda que não se mantém, isso, aquilo que não funciona. Eu vou ficar aqui dentro de um quarto e eu vou ficar aqui até que Jesus resolva. Essa é uma bolha neurótica. E Jesus não quer ninguém assim. Jesus quer você preparado, orientado, equilibrado, cheio da unção do Espírito. Na linguagem nossa pentecostal, cheio do fogo do Espírito, de fé, sabedoria, discernimento, equilíbrio, dignidade e atendendo às demandas sociais da sua vida e da vida da sua família. Eu estava pensando esta semana no texto que Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E aí eu fiquei pensando, somente Jesus pode fazer isso, pastor Martins. Porque não tem nenhum pastor de pastoreio de gado, criador de galinha, que pegue uma raposa e diga, seja bem-vinda ao meu galinheiro. Agora Jesus é tão capaz, extremamente capaz, extremamente outro, gloriosamente outro, maravilhosamente Deus, que ele diz assim, eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, e nos preserva lá, e nos guarda lá. Todos nós que estamos aqui neste ambiente, nesta ambiência espiritual, todos nós, durante o dia, hoje, já entramos em lugares, já saímos de lugares que tinha lobo, que tinha pecado, que tinha perigo de queda, de tombo, de tragédia, de mistura,
E nós entramos e saímos. Porque como ovelhas entramos e o lobo não nos matou, não nos dilacerou, não nos destruiu. Porque o pastor do Salmo 23 é o mesmo. Há um distanciamento muitíssimamente grande de Salmo para Mateus. Mas é o mesmo, não mudou nada. É o mesmo pastor que Davi diz, ele é o meu pastor. E de nada tenho falta. Me leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes, a sombras refrigeradoras. E se um dia de repente eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele tem um instrumento de socorro e de livramento, ele tem um cajado, ele tem uma vara. Na hora do desajuste ele bate e a ovelha entra. Na hora da queda ele pega o cajado e a sua curvatura e resgata a ovelha, e de repente dói, e de repente machuca, e de repente sangra, mas a ovelha não morre na boca do lobo, porque ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Aleluia. Glória a Deus. Preocupação excessiva é o cuidado que nós não devemos ter. E eu vou mostrar no texto o que a gente não pode e não deve ter. A outra palavra que apresenta aí na versão atualizada e em outras versões é ansiedade. A palavra ansiedade vem de uma raiz que significa estrangulamento, morte por asfixia, afogamento. Todo ser humano ansioso excessivamente está estrangulado. Percebe que quando você está e falta de ar, meu Deus, é Covid, é doenças infecciosas pulmonares, morrendo, não é? É a famosíssima e conhecidíssima doença nova chamada de crise de ansiedade. Tem gente que está bem, entrou no elevador, ansiedade. É uma maravilha, Deus diz assim, vou te abençoar, meu filho, eu vou te engrandecer, meu filho, eu vou mandar dinheiro, meu filho, e ele chora, pula e tal, tu vais andar de avião, ele... Era tudo isso que ele não queria ouvir de Deus, porque ele tem uma ansiedade, uma fobia por ambientes fechados. E nas alturas piorou. Ele só crê e só acredita e só quer ir para as alturas no arrebatamento da igreja, porque não vai de avião. É crise de ansiedade. É isso que o texto está dizendo. Não sofra com isso. Porque se você não tivesse a mim, justificaria sofrer com isso. Se você não tivesse o Jeová que você tem, e o salmista diz, em paz deitarei. E ele não falou isso em uma zona de conforto? Não. Ele não falou isso com águas calmas? Não. Com ventos tranquilos? Não. Mas ele disse, em paz deitarei. E não vou só deitar, porque tem gente que deita, mas não dorme. Ele disse, eu deito e durmo. Agora tem gente que deita, dorme e não se acorda. Ele disse, eu vou deitar, vou dormir, vou me acordar e no outro dia vou dizer glória a Deus. É isso. Nós estamos vivendo numa geração de medo. Medo. É como se Deus tivesse feito uma viagem e dissesse assim, 2025, tudo indica que eu chego. E a gente está aqui 2022, 2023, 2024, todo mundo amalucado, cada um se agarrando no que pode, cada um se armando, porque Deus fez uma viagem e só volta em 2025. E a gente sabe que isso não é verdade, porque quando ele estava subindo, ele disse, eu vou dizer mais uma coisa aí antes de subir. E o que é que o Senhor tem para dizer? Estarei convosco. Uma vez por semana.
2 vezes por mês. Não. Estarei convosco. E tem mais. Eu vou, mas quando eu chegar lá, ele vem. O outro no grego ali é o outro da mesma estirpe, da mesma natureza. Se eu consolo, o que vem o Espírito Santo é o Consolador. Eu aqui fortaleço, o que vem fortalece também. Eu aqui assisto você no banco do réu, aquele que vem, ele fica com você no banco do réu também. Eu vou, mas ele vem. Eu subo, mas ele desce. Eu vou para o Pai, mas ele vai ficar aqui com vocês, ornamentando a igreja até o dia do arrebatamento. De modo que eu gostaria que você convidasse esse irmão bem aprazível ao seu lado e dissesse para ele: a gente não está só não, rapaz. Está só. Não está só. Glória a Deus. Ansiedade é estrangulamento. Pedro foi tão usado por Deus que no capítulo 5 e o versículo 7 da sua primeira carta, ele disse, lançando. É como se a gente fizesse, eu disse lá na doutrina, pastor Martins, é como se a gente fizesse uma trouxa. Tem gente aqui que não sabe nem o que é isso. Tem adolescente aqui que não sabe nem isso que eu estou dizendo. Que nome feio é esse que esse pastor está usando aí? Mas trouxa é um lençol. Eu sou jovem, mas não tão jovem. Mas eu alcancei o tempo em Rio Doce, Olinda, indo para a escola, para a igreja, aquelas mulheres, uma trouxa, maior do que ela. Era um lençol onde se colocava todas as roupas de alguém e aquela senhora levava com muita dignidade para lavar e ganhar o seu ganho, o seu pão. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Faça uma trouxa. Coloque tudo dentro, amarre. Porque você vai ficar com isso, vai morrer. Fique sabendo que ansiedade mata. Ansiedade excessiva mata. Então pegue isso. Faça uma trouxa. E lance. Deixe quem pode resolver. Os irmãos estão entendendo ou não? Lançando sobre ele toda a vossa. Por quê? Que ele cuida de nós. O texto é um convite a viver sob os cuidados de Deus. Vamos repetir 1, 2, 3. Viver. Vamos lá, jovem, ajude eu. 1, 2, 3. Viver sob o cuidado de Deus. Viver. Tiago diz, irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações. Então ali a gente aprende que a provação é uma coisa que está passando. Se Tiago dissesse, olha a provação que fica, aí é luta. Mas ele está dizendo, olha, se alegre, porque as provações estão o quê, irmãos? Passando. Agora, o texto vai fazer uma dimensionamento de coisas grandes e de coisas pequenas, de coisas maiores e de coisas menores. Olhe para o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis Aí agora vem o dimensionamento.
não é a vida mais do que o alimento? Aí a pergunta é: quem deu a vida? E a outra pergunta é: quem deu a vida pode dar o alimento? Porque a vida é mais ou menos. Está ruim de ouvir aqui. A vida é mais ou menos do que o alimento. E quem deu a vida? Ele pode prover o alimento? Jesus não consegue entender esse lamento. Como é que você está preocupado pela coisa menor quando recebeu a coisa maior? Entendeu? Você recebeu mais e está preocupado com o menos. Não é uma coisa de ansiedade? Não é a síndrome da ansiedade ou não é? Você com uma feira pronta em casa, com todos os suprimentos, e no quarto chorando: Jesus, oh Jesus, eu estou preocupado. Por quê, meu filho? Não sei, tem esse problema aí, falta feijão, falta arroz. Gente, e o balaio cheio? Não está com problema não, de ansiedade não? Porque o normal, o natural seria chorar por aquilo que não tem. Mas se estrangular, ficar asfixiado com a bênção que já tem. Ele me deu a vida. Ele me deu pele, osso, nervo, coração, respiração. E agora falta o pão. Ele é infinitamente mais. Davi disse uma coisa interessante, e eu li esse texto e fiquei achando um absurdo, mas é um fato bíblico, e é um fato da natureza. Ele disse: os filhos dos leões padecem de fome. E aí eu fui ver os documentários. Irmão, uma leoa para alimentar a prole, os meninos. Não tem girafa, não tem crocodilo, ela vai para cima para arrumar carne para os meninos. Mas Davi disse assim: os filhotes dos leões padecem de fome, mas eu, Senhor, cuido dos meus. É possível? É. Eu vi um documentário de uma leoa, arranhada, ferida, sangrando, sem como vencer a guerra, e morrendo ela e os meninos, porque não tem como prover nem para ela, nem para os garotos. Com Jeová não existe isso. Ninguém o abate, ninguém o fere. Na redoma social do mundo, ninguém chega para ele e diz assim: não, o senhor deu um cochilo, eu peguei o menino. Deus, eis que não dormirá, e não tosquenejará o guarda de Israel. Aquele que te guarda nem cochila, nem dorme, nem nada. Eu estou tentando fazer você entender como a ansiedade excessiva é maligna. É uma briga de fantasmas. A ansiedade excessiva é assassina. É Deus dizendo e provendo e você morrendo. Jesus disse: qual o problema, Pedro? Sou eu. Se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Ele disse: se o problema é esse, então venha. Pedro foi. Foi ou não? Firme. No céu eu vou conversar com Pedro sobre isso, que eu acho isso fantástico.
E ele foi. Mas, de repentemente, ele viu assim as ondas, vento. Aí diz a Bíblia que ele começou a olhar para essas coisas, pelos cuidados, diante de Jesus, o Senhor dos mares, da terra, do céu, Deus. Mas diz a Bíblia que ele começou, porque estava olhando para as coisas da... Olha, irmãos, quem sufoca a palavra não é o diabo, não. Na teologia do semeador, não. Veja a Bíblia. Mateus capítulo 13. Nós estamos hoje com um grupo de pregadores aqui, que são os nossos jovens, meninas e meninos. 13 de Mateus. Versículo 22 diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que houve porém. O diabo é? Não. Os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo e a fascinação das... Fizeram o quê? E a fizeram o quê? Infrutífera. E por que há entre nós gente com uma multidão de promessas, de capacidades, de talentos infrutíferos? Por quê? Que explicação há? Se há uma palavra empenhada de Deus sobre ela, sobre ele, se há uma promessa de Deus sobre aquele sujeito, e todo mundo sabe do seu talento, que foi dado por Deus, das suas capacidades, e por quê? Às vezes dentro da igreja, infrutífero. O reino perdendo, entre aspas, perdendo a oportunidade de ser mais amplo, de ser mais crescente, através desse talento e dessa capacidade. E aí nós espiritualizamos tudo, absolutamente tudo, com um viés absurdo, e nos esquecemos que às vezes tem os talentos, tem as promessas, tem a palavra, mas os cuidados das coisas do mundo. O olhar fixo, endurecido para as coisas que passam, para as coisas efêmeras. E eu não vou estar repetindo aqui, porque vocês são inteligentes muito mais do que eu, e eu já ensinei, já falei, que eu não estou falando de não estudar, de não trabalhar. Devemos fazer tudo isso, mas com excessiva ansiedade, para que a morte não se instale numa ambiência de talentos e de graças. Eu vou explicar. O pai disse para o menino: o que você quer mesmo? Ele disse: uma bicicleta. O senhor vai me dar? Ele disse: vou. Mas você é muito pequeno. Quando você estiver grande, eu dou. E ele disse: quando é que eu vou estar grande? Aí o pai disse: agora. Aí levou o menino no quarto e disse: quando a sua cabeça encostar no espelho da cama e os pés passarem da cama, está grande, eu dou a bicicleta. Menos de uma semana, o menino gritou de madrugada: pai, pai, compre a minha bicicleta que agora eu estou grande. O pai na cozinha, tomando café com a mãe, disse: é um mistério. O menino foi dormir pequeno e agora está grande. Essa bicicleta me pegou de surpresa, porque eu esperava mais um tempo o menino crescer. Então vamos para lá para ver essa maravilhosa visão de crescimento. Quando chegou lá, disse: meu filho,
Olhe, você não cresceu não. É que você sonhou e ficou atravessado na cama. Ansiedade, estrangulamento, num ambiente que era para ser de deleite, de graça, de desfrute. Deus quer que você viva e viva bem, tendo o que comer, tendo com que se vestir, agradeça. Ouviu? Ouviu, meu irmão? Tendo pão, tendo as vestes, agradeça, é bíblico. E as demais coisas, é cota dele, é cota dele, é dele. Eu preciso entender que o meu Deus é infinitamente mais, gloriosamente mais, e fará dentro do seu tempo o que lhe apraz. Se é isso que Ele quer, fará. E se não é, pastor, Ele vai dar graça para você suportar a sua agonia, a sua ansiedade, o seu desejo. Porque nem tudo que você sonha é o que Deus quer. Nem tudo que você quer é o que Deus quer. Nem tudo que você pede, Ele vai dar. Porque Ele não dá o que você quer. Ele dá o que Ele entende que é melhor para o seu crescimento, para a sua maturidade, para você chegar no céu. Jesus não vai dar nada a ninguém para colocar peso para ele caminhar para chegar no céu. O que Jesus dá é para a gente caminhar melhor para Ele, gloriosamente para Ele, eternamente para Ele. Levante a sua mão, se você crê nesta palavra, e agradeça a Deus. Amém? 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 Diga de novo, amém? Seja bem-vinda aqui esta noite à soberana e graciosa vontade de Deus. Os meninos, a mãe disse assim, eu tenho uma vontade que meus meninos fiquem com o Senhor, um no lado direito, o outro do lado esquerdo. A mãe estava errada. Aí Jesus disse assim, tá bom. Agora, e vai dar para ele beber o cálice? Porque sentar um do lado, outro do outro para fazer selfie? Para colocar no Instagram? Olha eu e Jesus, eu aqui e meu mano do outro lado. É nós com Jesus. Aí Jesus chega para um e chega para o outro e diz assim, aqui não tem selfie não, meu filho, aqui tem cálice. Tome esse para você e esse para você. Tem um negócio que é difícil, não é não? Tem um negócio que é difícil. Agora, quando Deus quer uma coisa, quando Deus quer, Ele viabiliza, Ele pavimenta a estrutura. Os irmãos estão me entendendo? Você faz a sua parte, você luta contra a ansiedade, contra essas agonias de ansiedade, e Deus fará a sua parte. Ele vai dizer uma coisa aqui interessante. Eu li hoje. Salomão. Alguém se vestiu melhor do que Salomão? Eu estou falando do terceiro rei. Foi o terceiro? Foi, né? Saul, Davi, foi o terceiro rei do Reino Unido, que depois dele quebrou. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino Unido, Salomão. Pense numa beca, um paletó, numa gravata. Eu fico imaginando que Salomão era extraordinariamente demais. Não era, não? A mulher disse assim, não me disseram nem a metade sobre ele, nem os seus. Mas Jesus vai dizer uma coisa aqui que mexe com todo mundo. Disse, olha, nem Salomão, em toda a sua glória,
se vestiu como o Pai veste os lírios. Aí Jesus pergunta, qual é a fábrica dos lírios? Bate cartão aonde eles? Hein? Qual é o provento ordenado dos lírios? E Jesus pergunta, se o Pai cuida deles assim como? Que nasce de manhã, cresce de tarde, floresce de noite, depois murcha e morre. É erva, é lírio, é mato. E vós? E vós? E vós? Não valeis mais do que os lírios? O seu corpo não vale mais do que a erva? Ou você acha que de Salomão para cá ele não está fazendo isso? Ele está fazendo isso e muito mais. Se esse microfone fosse aberto hoje para um grupo de testemunhos, a gente ficaria dizendo assim, perdão, Senhor, pelos meus pecados e fraqueza, ou como o Senhor cuida. Olha, irmãos, eu vi um pastor, eu disse ontem isso, eu vou dizer aqui. Os irmãos vão entender, por favor. Eu vi um pastor, e eu só vou dizer porque ele é um pastor mais velho, então, tem todo o crédito. Se o mais novo tem, ele tem muito mais. Ele disse assim, Jesus, quando abençoa, ele abençoa exageradamente. E eu fiquei olhando assim, e não é que é mesmo? Ele prova você nesse quadrado, não é? Nessa dimensão, fica aqui, eu vou provar você. Mas quando ele abençoa, ele olha para você e diz assim, minha é a terra. E toda a sua plenitude. Levante a sua mão se você tem uma palavra empenhada de Deus. Toque nesse irmão e diga assim, esfria a cabeça e confie nos cuidados de Deus, meu irmão. Calma. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Ocupe-se. Se você tem do que se ocupar, ocupe-se com o reino de Deus e a sua justiça. A palavra ocupar-se aqui indica ocupação com o rei do reino. Porque nós temos uma geração frenética querendo se ocupar com a obra de Deus e se esquece do Deus da obra. Aí quando o vendaval vem, para. Quando a careta do diabo vem, desiste. Primeiro se ocupe com ele. Moisés disse, Senhor, olhe, eu não queria, mas já que o Senhor quer, agora eu vou fazer. Vou fazer a tua obra, e eu estou aqui para fazer o teu trabalho, e vamos falar, e vamos fazer. Ele disse, não, mas não é assim não. Não é assim não. E é como? Olha, deixa os meninos aí no pé do monte e venha para cá para o monte que eu quero conversar com você. Não é assim não. Moisés, eu não posso soltar você agora não. Primeiro você tem que ter mais de mim. Você tem que ser mais meu. Porque você está muito animado com você. Eu quero que você seja mais de mim. Mais relacionado a mim. Mais íntimo meu. Eu não sei, pastor Martins, a sua geração é uma geração de ouro. Geração da irmã Rosa, geração de ouro. Mas a minha geração tem uma dificuldade. E eu peço oração a vocês pela minha geração. Se eu estou pedindo oração pela minha geração, estou pedindo oração por mim também. A minha geração corre muito. Tanta coisa, é trabalho, é filho, é igreja,
É cabelo, meu Deus, tem que ajeitar o cabelo, a roupa, e essa barriga, meu Deus, em nome de Jesus, sai, e come tudo, e pede a Jesus para tirar a barriga. Não sei como é essa oração, esse mistério. Não sei como é isso. É uma geração que está lutando para chegar lá. Mas tem uma dificuldade na minha geração, tem uma dificuldade. Eu vou dizer qual é, para vocês orarem. Nós precisamos parar um pouco, entrar na dimensão da graça de Deus e dizer assim: Jesus, eu quero ser mais teu. Porque até hoje eu estou dizendo: eu quero mais de ti. Eu quero sapato, eu quero roupa, eu quero celular, eu quero carro, eu quero casamento, eu quero dinheiro, eu quero formatura. Mas agora, Jesus, eu vou deixar esse negócio aqui só um pouquinho. Eu vou entrar numa outra dimensão assim e vou dizer assim: agora eu quero mais o Senhor. Deicandarabácia. Tudo passa. Osés de Paula canta um hino que diz assim: a idade jovem passa, como a chuva na vidraça, atrapalha a visão. Tudo passa. Mas a epístola de João diz assim: mas todo aquele que faz a vontade do Senhor, permanece. Ocupe-se. Termino dizendo isso. Ocupe-se. Não ocupe previamente o seu coração com as ansiedades estranguladoras da vida. Ocupe o seu coração. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de baixo. Hein? Lá do alto. Nessa sua corrida, nessa sua corrida, diga assim: Jesus, eu vou sair de casa hoje um pouquinho mais cedo, porque eu preciso passar num círculo de oração. Eu vou passar lá 20 minutos. Não é para pregar nem para profetizar não, porque tem profecia que dá mais de 20 minutos. Não estou falando isso. É para se rasgar lá no banco. Jesus, olha, eu estou indo para a escola agora, mas antes eu vim aqui para a gente conversar um negócio aí e tal. Jesus, olha, eu estou olhando para aquela garota ali, olha, está vendo ela? Está vendo, Jesus? Eu sei que o Senhor está vendo e eu sei que o Senhor sabe que eu estou vendo. Mas veja aí se dá. Eu sei que a parte de paquerar é minha, de olhar é minha, de conversar mole é minha e tal. Mas, Jesus, ocupe-se com isso. Ocupe-se. Diga para o seu coração hoje: olhe, ansiedade, dê lugar a Jesus, saia. Saia a agonia, saia. Saia. Quem vai entrar aí agora é Jesus. Porque o que está determinado será feito. Nem mais, nem menos. O que está determinado, o que Deus programou, projetou para você, fique em paz. Olha, irmão, fique em paz. Salmo 57. Pastor Ivan, vou terminar, pastor Martins. É uma graça de Deus falar aqui hoje na presença do pastor João Martins, não é?
É uma graça de Deus. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Deus deu a mim. Privilégio. Aleluia. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. É a minha defesa contra a ansiedade e os cuidados da vida. À sombra das tuas asas me abrigo até. É como se Deus dissesse assim: você vai ficar aqui até enquanto você não pode agir. Depois que você for recomposto, depois que você for fortalecido outra vez, para a rua trabalhar, para a rua estudar, para a rua fazer o trabalho. Mas enquanto você não pode, eu estarei nos teus abrigos, até que passem as... Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus, diga comigo, dos céus. Galeria, diga comigo, dos céus. Jovem, olhe para o outro jovem aí em cima e diga assim: é do céu. Dos céus me envia o seu auxílio. Eita lá. Eita lá. Do céu. Eu estou na terra, mas o auxílio vem do céu. Eu sou pobre e necessitado, mas Ele cuida. Eu estou na terra, mas o auxílio vem do céu. Existe uma guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Vez por outra sai nos noticiários. Fulano mandou arma para a Ucrânia. Fulano mandou tanque para a Ucrânia. Fulano está aprazível com a Rússia. Mas o texto está dizendo que para a gente que serve a Deus, o auxílio, o tanque, a arma, a munição, vem do céu. Vem do céu. Meus irmãos, eu não vou mais não falar não. Deus abençoe. Eu ia falar mais, mas 5 minutos, o pastor está lá, eu acho, vendo o culto. Aí, quando ele chegar, ele vai dizer: você é muito animadinho, passa do horário, né, Paulinho? E meu pastor me ensina, eu tenho que fazer direitinho. Tudo que eu faço certo, aprendi com ele. O que eu não faço de certo, aprendi comigo mesmo. Deus abençoe meus jovens, sejam todos abençoados e uma semana de bênção para todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.